E este é o tempo, pois é chegado o reino de Deus, um reino de paz, de alegria, de plantar a boa semente e ver renovada a esperança. Porque em Belém, o desejado das nações, o desejado de nossas vidas, nasceu. Porque para as crianças esse dia é tão esperado. É nesse dia que a harmonia e o equilíbrio entram nos lares. E é nesse dia que as diferenças familiares caem por terra. Por fim, o estar juntos que faz toda a diferença.
Se o Natal tem alguma coisa a ver com dar e receber presentes, então nosso Deus resolveu participar da brincadeira e presenteou a todas as famílias da terra com Jesus Cristo, a luz do mundo. E esse presente é para você. Neste mês que se espera coisas tão lindas, um mês que nos falam de paz, harmonia e amor. Tem gente que não tem amor e se sente vazia. Tem outros que só querem festas, presentes e doces. Se apenas pudessem saber a razão neste dia. É o aniversário de quem este mundo desceu. A vida seria distinta, teria motivo. Não mais corações feridos e vidas vazias. A criança que Belém nascer, quer hoje em seu coração nascer, e promete sua vida mudar, e seus dias encher com canção. Faça um lugar, deixe nascer em você. Jesus é a fonte da vida que nos oferece vida eterna. Só um momento de paz. A felicidade real vem do seu coração. Deixa Jesus vir morar em você, vai ser fácil viver de uma forma que nunca pensou ser possível. A criança que Belém nascer, quer hoje em seu coração nascer, e promete sua vida mudar, e seus dias encher com canção. Faça lugar, deixe nascer em você. Jesus é a fonte da vida que os oferece vida eterna. Jesus é o aniversariante, mas o presente é pra você. Isso. Não acabou o culto, não? Mas é a hora das fotos.
Oh glória, as minhas mãos levantar, e uma presença então ordenar, com meus braços restaurar toda a minha adoração. Toda a igreja, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, Senhor, estou te adorar, Senhor, te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui, Senhor, quero te adorar, Senhor, estou aqui. Eu agora vou pedir aos professores que os conduza para as suas salas. Não sei se estava planejado isso, porque eu tenho 25 minutos e eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não sei se eles vão suportar, porque para uma criança ficar ouvindo falar de assuntos de uma certa altura, amém? Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-me na ministração da Tua palavra nesta manhã, e que ela seja espírito e vida para a glória do Teu nome. Amém. Se você tem Bíblia, abra em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. Eu quero agradecer aos meus amados irmãos Marcelo e Mirelle, aos professores da escola Bíblica Dominical, ao Isaías também, todos aqueles que colaboraram, muito obrigado, em nome de Jesus. Este é um sonho que a gente realizou aqui esta manhã, amém? Hebreus, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 35 e diante, até o 39, que diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, diga perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, desistir, voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Pai, ajuda-me a ministrar Tua palavra, que ela seja espírito e vida nos nossos corações. Amém. Tudo que Deus nos der e tudo que Deus nos dá é através da fé, irmãos. Muitas pessoas não entendem quando a Bíblia diz aqui no versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. A Bíblia estabeleceu uma regra, um padrão, um princípio. Toda a nossa relação com Deus é por fé. Quantos aqui já viram a Deus pessoalmente? Ninguém. Quantos já foram no céu e voltaram, estão aqui de volta? Ninguém. Então tudo que nós estabelecemos com Deus é por fé. Inclusive os milagres, inclusive as respostas, inclusive os sinais. Tudo que Deus nos der será por meio da fé. E eu estou falando isso por quê? A fé praticada recebe um novo nome, chamado perseverança. A prova da fé é a obediência em perseverança.
Ninguém tem fé não tendo perseverança, porque diz assim, eu creio, mas aí no outro dia desanima, faz meia volta. Essa fé morreu quando ela deveria ser alimentada pela perseverança. Fé que não é alimentada pela perseverança, morre. Então, muitas coisas que nós começamos na nossa vida, muitas coisas que nós damos partida na nossa vida, fica pelo meio do caminho por causa da falta de perseverança. Quantas pessoas começam cursos e não terminam? Quantas pessoas começam a fazer uma atividade e não terminam? Quantas pessoas já começaram tantas coisas na sua vida e não terminaram por falta de perseverança? E a perseverança, ela é atacada mesmo. Ela é atacada pela falta de tempo, ela é atacada por outros compromissos que a gente julga mais importante. Afinal, a falta de perseverança é o sinal de que você desistiu da fé. A fé, ela é acompanhada de perseverança. Eu tenho muita fé, mas eu desisto, sua fé acabou. Há muita gente abortando tantas coisas no coração, que Deus criou no coração dela, e ela não deu prosseguimento. Por isso hoje, a minha palavra aqui, nesse final de ano, e início de um novo ano daqui a pouquinho, é que você aprenda um pouco sobre perseverança. A fé praticada recebe esse nome de perseverança. A perseverança é fruto também da fé, adicionada a uma postura de insistência. Não existe perseverança sem insistência. Ah, pastor, eu sou muito perseverante, mas não insiste. Não insiste, é mentira a sua perseverança. E por que eu estou falando isso? Porque a perseverança, irmãos, ela é o caminho de salvação. A Bíblia diz que é com a nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma. E você sabe que hoje nós vivemos à base da comida rápida. Tudo a gente quer resposta rápida. Nós vivemos no mundo dos computadores. A gente aperta um botão e a resposta aparece lá. Nós entramos na lanchonete, fazemos o nosso pedido, menos de 5 minutos o lanche está pronto. Nós vivemos com a nossa mente pensando em respostas rápidas. Ouça, no reino de Deus não é assim que funciona. Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo, e a perseverança é a prova de que você está deixando Deus agir pelo tempo. Diga glória a Deus. E por que Deus precisa trabalhar com o tempo? Porque Deus molda caráter, Deus transforma compreensões, muda a cognição, a forma de pensar de uma pessoa. E para fazer isso ele precisa de tempo. Nós não somos robôs. Você não ouve uma mensagem aqui agora e amanhã você está diferente. Essa mensagem vai ficar rodando na sua cabeça. Você vai ter que cozinhar, pensar, verificar, até que ela comece a abrir o apetite para você começar a praticar. Não é assim que funciona. Então, a Bíblia fala sobre perseverança porque uma pessoa não pode chegar aonde Deus quer que ela chegue se não tiver perseverança. A perseverança nada mais é do que a prática da fé. Enquanto eu estou perseverando, eu estou praticando a fé. Por isso, não adianta você dizer assim, Deus tem que ser amanhã. Eu conheço gente que faz oração colocando quase que Deus contra a parede, dizendo, é até amanhã, é até depois da manhã, é no final do ano. Olha, Deus, Ele é soberano. Você pode levantar as mãos e dizer assim, o Senhor Jesus Cristo é soberano nos céus e na terra, Senhor do tempo, e tudo faz como lhe apraz, e não como nos apraz. É importante você saber isso, porque no meio da perseverança virão as tentações. Você será tentada a desistir. Ah, isso não é para você, isso não vai dar certo, você é muito fraco, você não vai conseguir. Esses pensamentos todos, eles vão fluir na sua mente. E se você não tiver perseverança, você pode ser captado por algum deles.
Eu queria que você abrisse comigo, visse aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Vem aqui comigo. Romanos 5 e 3. E lê-se comigo esse texto da palavra de Deus. Eu sei porque algumas pessoas estão achando que porque Deus não respondeu alguma coisa a você este ano, você vai desistir. E eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você, persevere, meu irmão. Persevere. Se não foi este ano, vai ser ano que vem. Se Deus preparou para você algo e você tem certeza, descanse, porque chegará. Às vezes nós estamos a um passo de concretizar algo e o inimigo consegue anular a sua fé, fazer você desistir. E esta manhã eu estou aqui quase como uma voz profética dizendo para você, persevera porque Deus é fiel. Se você crer, você verá a glória de Deus. Diz assim em Romanos 5,3, olha só, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, eu posso dizer, pastor, a tribulação, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. A tribulação, a luta, faz parte do plano de Deus para essa conquista? Eu vou responder para você, sim. A luta, a tribulação que você está passando, faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque Deus só vai poder saber que você está aprovado se você for testado. E Ele precisa disso por quê? Porque Ele está moldando o seu caráter. Ele está moldando uma nova criatura dentro de você que nasceu no dia em que você entregou sua vida a Cristo. E essa nova criatura tem um novo pensar, tem novos valores, tem novas coisas que são produzidas por Deus dentro de você. A perseverança também é uma espécie de paciência. Dá para entender isso? Diga amém. Perseverança é algo que você vai insistir. Eu estou pregando essa mensagem fruto de uma experiência pessoal que eu tive nos últimos meses, que não vou falar aqui hoje, mas que em muitos momentos eu pensei em desistir. E fui animado pela minha esposa, e pela minha sogra também. Você pensa que sogra não serve para nada? Sogra é uma benção. Olha para mim. Às vezes, muitas pessoas desistem porque não estão frequentando os lugares que motivam a sua fé, a sua crença. Eu conheço gente que passa a semana inteira, às vezes 15 dias sem vir à igreja e começa a se prostrar. E a razão é óbvia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ela passa mais tempo ouvindo uma porção de bobagem na televisão, ouvindo os comentários, as lamúrias, as murmurações das pessoas, as tristezas da vida, a crítica, tudo, esse mundo negativo, esse mundo que está em trevas, você escuta tudo, é mal, é o que o governo faz de mal, é o que as pessoas fazem de mal, é assassinato, é morte, é luta, é problema, é falta de dinheiro. A pessoa enche a sua cabeça de tudo isso e, obviamente, às vezes, uma vez ou outra vai escutar uma frase, uma palavra, um versículo, ou no meio de uma pregação. Obviamente, irmãos, os prós e os contras começam a ser mais pesados. E a pessoa não começa, não é ativada a sua fé. Então, ouça o que eu vou falar para você agora. Deus não traz tribulação a ninguém, mas Ele permite. Para quê? Porque você precisa ser talhado neste seu caráter e saber que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E aquela palavra que está destinada a você se cumprirá, porque Deus é fiel. A tribulação, a luta faz parte. Pastor, mas faz aqui, ó, o texto está dizendo assim, ó, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus. Estou lendo o versículo 1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, capítulo 5, versículo 1. Temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, diga acesso. Diga, eu tenho acesso, pela fé, à graça de Deus. Diga, Deus me deu acesso à sua graça, pela fé. Diga, há um caminho livre, há um caminho que eu possa alcançar a graça de Deus, que é a fé. E diz assim, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí ele diz, bom, essa é a parte boa. Agora no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, o que é que ela faz? Produz. Eu disse para você que Deus quer que você seja perseverante. Eu disse para você que Deus quer que você exerça a perseverança. E o que é que vai produzir a perseverança? Tudo chegando na hora, tudo chegando na hora que você quer, da forma que você quer, apertou o botão e chegou? Não. A luta faz parte de um plano divino para cravar em você esta fé. E você, quando tiver que passar por outra luta, você vai saber, eu tive uma experiência com Jesus, Ele não falhou, eu continuo crendo nele, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e agora Ele não vai falhar de novo, a sua fé será edificada, diga glória a Deus. A tribulação também é abordada não só aqui, nesse texto da Bíblia, mas em Tiago, mostra aqui, Tiago capítulo 1, só para você saber, porque tem gente que diz assim, é só vitória, não tem problema, é mentira. O evangelho é vitória, mas é luta também. Amém? É uma mentira admitir que não haverá luta. A luta faz parte da conquista. Quem prega o evangelho dizendo outra coisa está mentindo, porque Jesus nos afirmou que quem vive neste mundo passa por aflições. Não tem como. Então, só que Ele nos dá as armas para suportar a aflição. Essa é a diferença. Tiago, capítulo 1, versículo 2, você pode ler comigo aqui, que o texto da palavra diz assim, meus irmãos, tende por motivos de toda alegria, diga alegria, dê uma gargalhada. Para quê? Para receber na hora? Não. O passardes por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, então eu disse aqui que a fé é provada, e a Bíblia está declarando isso, que a fé é provada. A fé só se conclui como fé depois que ela é provada. A fé antes de ser provada é uma intenção. Vou repetir. Se a fé não for provada, ela é uma boa intenção. Às vezes pensamento positivo, às vezes um querer seu. O que vai de saber se aquilo que você está tendo, aquela boa intenção que você está tendo é fé mesmo, é quando chegar o momento da luta, que você vai permanecer declarando e crendo e se posicionando. Então diz assim, tende por toda alegria passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez o quê? Diga, a fé tem que ser confirmada. E é no meio da perseverança, é através da perseverança que a fé é confirmada. Ok? Porque diz assim, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Gente, essa perseverança não existe pela metade. Pastor, eu perseverei, mas aí quando chegou no final, eu desisti. Não foi perseverança. Porque a Bíblia diz que a perseverança, versículo 4 aí do texto, nós estamos lendo. Ora, a perseverança deve ter o quê? Ação completa, diga completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ouça o que eu vou falar para você. Perseverança que termina
antes da ação completa, e a ação completa é a resposta de Deus, diga glória a Deus. Não, na verdade, não é perseverança. Eu vou dar uma palavra para você aqui para te chamar a atenção. A perseverança pela metade ou incompleta tem outro nome. A perseverança pela metade ou incompleta chama-se fracasso. Muita gente está confundindo perseverança com fracasso. O fracasso é quando você foi e não ficou até o fim. Pastor, e agora? O que eu faço? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado. E cada dia você tem a possibilidade de recomeçar. Você não é fracassado para sempre, porque quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz também que através de Cristo somos mais que vencedores, diga amém. Então, mesmo que você tenha fracassado, eu quero dizer a você que você tem a oportunidade de recomeçar. Você tem a oportunidade de começar de novo, porque o nosso Deus é o Deus das misericórdias, que eu li aqui no Salmo 103, no início do culto. E essas misericórdias se renovam cada manhã. E se você falhou no momento, peça perdão a Deus, diga: Senhor, me perdoe, eu não consegui perseverante, mas agora, Senhor, eu vou ficar firme, e creia que Deus é capaz de te premiar no final dessa ação completa, para a glória dele mesmo. Porque quando você vence com Cristo, é Cristo que está vencendo em você. Ele se alegra com isso. Então, Deus nos faz propostas de seguirmos em perseverança. Só para você saber, não está tudo acabado. Ah, falhei, pastor, o senhor está falando aí, eu estou me lembrando de algumas coisas. Tudo bem, irmão, eu também já falei muitas coisas. Mas eu aprendi pela palavra que essas misericórdias que se renovam cada manhã, te dá a oportunidade de começar de novo. Isso é que o diabo não suporta. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. É um Deus que perdoa. E mesmo que você tenha falhado, Ele é capaz de aconchegar você e dizer: vamos recomeçar. Você lembra de Pedro? Pedro fracassou, irmãos. Jesus disse: olha, você vai me negar. Não vou não. Ah, tá bom. Ele falhou. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus fala com ele e no final diz assim da conversa, repete 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiou a Pedro continuar também a obra que ele, Jesus, tinha começado, porque Jesus acreditava que uma pessoa pode falhar, mas uma pessoa também pode ser perdoada, e uma pessoa pode recomeçar. Há um texto aqui em Hebreus, Tiago 1, versículo 25, já que estamos em Tiago, vem aqui no versículo 25, capítulo 1, versículo 25, nós já estamos aqui mesmo. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, essa lei que ele está falando perfeita e da liberdade, é a lei do reino de Deus. Amém, irmãos? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E aqui mesmo, perto, Hebreus, voltando um pouquinho aí a sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, diga com perseverança, a carreira. Deus colocou, sabe que você, esse desejo de Jesus, quantos sente desejo de Deus na sua vida? Diz: eu sinto o desejo de Deus. Esse desejo de Deus que você tem no coração, irmão, é o Espírito Santo que provoca. Uma pessoa naturalmente ela não quer Deus, mas esse desejo, mas eu sinto, esse sentir que você tem, é Deus que criou dentro de você. E a Bíblia diz justamente isso, que Deus colocou uma carreira para você correr. Tem gente desistindo fácil,
E a Bíblia diz que aquele que não persevera não vê o prêmio da perseverança. Gente, a graça de Deus não exclui a perseverança. Pelo contrário, o desejo de perseverar é dom de Deus. A graça de Deus é um caminho a ser conquistado. Por isso eu quero dizer para você, o que está afligindo você esta noite, esta manhã, que está fazendo você desanimar? O que é que aconteceu que te decepcionou, que colocou você para baixo? Eu queria que você pensasse nisso agora e eu vou te dar uma resposta. Não importa o que tenha acontecido, eu quero dizer para você que Deus renova as suas misericórdias. Que você pode, nesta manhã, onde as crianças estão comemorando junto conosco aqui o Natal, deixar Jesus renascer dentro de você, restaurar a sua vida, deixar com que Ele tome as rédeas da sua vida, que Ele conduza você a bom termo, e você vai dizer: aconteça o que acontecer, eu não vou olhar para trás, eu vou seguir a Jesus. E no final, a Bíblia diz que você vai ser premiado. Eu não conheço ninguém que persevere em Cristo, que tenha ficado sem um prêmio. Diz assim, só para encerrar, Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna o quê? Misericórdia e o quê? Compassivo. Então, eu quero convidar aquelas pessoas que foram tentadas a desanimar, foram tentadas a olhar para trás, que foram tentadas a não ir adiante, a esta noite, esta manhã, fazer algo especial. O quê? Orar comigo aqui. E juntos nós vamos pedir a Deus o fortalecimento da sua fé. E juntos nós vamos declarar aqui que nós continuamos crendo até ver a vitória final. Quer aqui na terra, quer no céu. Se você porventura está sendo alcançado por esta palavra esta manhã, eu convido a você ficar de pé. E você, de pé comigo, que diz: pastor, estou sendo alcançado por esta palavra. Este foi um ano desgastante. E eu desanimei em algumas coisas. Então, Deus está mandando um recado para você. Meu irmão, levanta a tua cabeça. Põe os seus olhos em Jesus. Não olhe os fracassos seus e nem as decepções que as pessoas trouxeram a você. Saiba que você é especial para Deus. Não existe outro e nunca existirá outra pessoa como você. E Deus te criou para esse tempo, para essa geração, e Ele vai te usar poderosamente, porque Ele te amou quando você ainda era pecador. Quando você nem sonhava conhecer Ele, Ele te amou e Ele te trouxe. E você está aqui porque Ele te amou. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, ouvi a Tua palavra nesta manhã, e eu quero te pedir perdão, se em algum momento eu tenho desanimado, mas Senhor, desanimar não é desistir, desanimar não é negar que Tu és Senhor de todas as coisas. Nesta manhã, Senhor, a Tua palavra me fortalece, o meu coração se enche de ânimo, o Teu Espírito, Senhor, renova a minha mente, e eu a partir de hoje digo: não vou desistir, Senhor. Eu creio que verei, Senhor, na terra dos viventes a Tua glória. Lava-me com Teu sangue, perdoa, Senhor, das minhas fraquezas, sustenta-me, Senhor, nesta noite, nesta manhã, e me dá um tempo, Senhor, de vitória para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, eu não vou olhar para trás, eu não vou deixar que o inimigo use as pessoas para desanimar.
eu vou ver o meu lar transformado, eu vou ver a minha vida transformada, eu vou ver a minha casa transformada, os meus sonhos, Senhor, que são os teus sonhos, se concretizarão e eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu dou uma resposta agora ao inimigo da minha alma. Eu não aceito a derrota, a tristeza. Eu me volto contra isto agora e declaro que através de Cristo eu sou mais que vencedor, para a glória de Deus, e que o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Logo mais, eu vou pedir um favor a você. Vem, por favor, vem. Os irmãos trabalharam muito para essa cantata. Então nós vamos engrandecer a Deus e vamos honrar também aos nossos irmãos. E traga um convidado, porque vai ser uma grande festa esta noite a cantar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Hoje nós temos almoço e é bacalhoada, viu? Temos almoço aí e é bacalhoada.